Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês 5 medicações que nós habitualmente utilizamos no consultório, que não são as canetinhas, para tratar obesidade ou sintomas que podem levar à obesidade. Porque muitas vezes esse paciente ele não tem simplesmente a fome, a questão da fome aumentada, uma dificuldade relacionada à própria saciedade. Muitas vezes esse paciente tem uma compulsão alimentar, muitas vezes esse paciente tem um comer ansioso, come por pura ansiedade, não necessariamente por algum outro distúrbio relacionado. Tem paciente, por exemplo, que come por aquele apetite hedônico, sabe aquele comerzinho, o pessoal fala de comerzinho safado, mas aquele comer por puro prazer, você nem está com vontade, né? Não é nem ansiedade, mas se você ficou ali com tédio, não tem o que fazer, você passa, pega um negocinho, ou então você viu um lanche bonito, você quer comer, você lembrou ali de uma propaganda, você pede lá no iFood porque você está acostumado a pedir. Aquela questão relacionada ao sistema de recompensa, tem medicamentos que vão atuar nessa área e tem medicamentos também para aquelas pessoas que acabam beliscando o dia inteiro. Acabou de comer uma bolachinha, daí senta, daí passa, pega um chocolatinho e aquele padrão beliscador. Então, pessoal, nesse vídeo é exatamente isso que a gente vai falar. E padronizar algumas pessoas em colocar cada um na sua caixinha, para vocês entenderem qual que é a lógica por trás disso. Para quê? Vocês não se apeguem unicamente às canetas emagrecedoras. Obviamente, pessoal, que hoje, 2000, março de 2026, o que nós temos liberado para utilização no tratamento da obesidade, as melhores medicações, com perfil de segurança excelente, com menor efeitos colaterais e tudo mais, com os benefícios de proteção cardiovascular, função renal, fígado e tudo que a gente vive conversando, são as canetas. É o Mounjaro em primeiro lugar, em termos de potência, tá? É o que mais entrega resultado, seguido, que é a tirzepatida, então Mounjaro tirzepatida, seguido do Ozempic, o Wegovy, a semaglutida. Então é segunda colocada. E atrás deles, essas diversas outras medicações que a gente vai mencionar. Para quem tem aquela questão muito relacionada à fome, ao apetite e tudo mais, essas duas são ali o nosso plano A. Quem tem obesidade, plano A. Sobrepeso com alguma comorbidade, plano A. Mas temos as opções de associar a medicação, porque para muitos pacientes, a medicação, as canetinhas, vão fazer um efeito maravilhoso, mas a gente consegue ainda complementar, consegue colocar uma cerejinha do bolo. Ou então o paciente que às vezes até está utilizando a caneta, mas depois por questões financeiras ou porque já está próximo do final do processo e pela grana não quer continuar usando a caneta, a gente pode pensar em tentar fazer um trabalho dentro dessas medicações que tem uma indicação clínica para esses pacientes. Antes de apresentar essas 5 medicações, eu quero deixar claro para vocês, pessoal, essas medicações, nenhuma delas deve ser usada pura e simplesmente porque você assistiu um vídeo no YouTube como esse. Eu quero que vocês tenham consciência para saber que essas medicações elas precisam de uma prescrição médica, inclusive várias delas de receita especial. Então, não procurem esse tipo de medicação e não se automediquem. Tomem muito cuidado, porque várias delas têm muitas contraindicações e podem causar vários problemas. Mas, quando bem indicada por um profissional que conhece esse tipo de medicação, esse tipo de tratamento, pode te ajudar demais, mesmo que você esteja utilizando uma das canetas emagrecedoras, que assim, se assim a gente pode falar, mas é um nome que todo mundo acaba utilizando. A gente nem gosta, tem até uma briga, né? Eu vou contar agora a parte de fofoca, né? Tem uma briga na parte interna entre os médicos ali, né? A gente pode falar caneta emagrecedora, porque a caneta não é para emagrecer. E realmente, né? Isso é uma verdade. A gente não usa caneta para emagrecer, mas se popularizou e é assim que a gente consegue transmitir uma informação de qualidade para vocês, tá? Então por isso que eu uso bastante esse termo. Mas vamos lá. Antes de mais nada, eu esqueci de me apresentar. Quem não me conhece, meus vídeos são gravados sem edição, então é desse jeito mesmo. Quem não me conhece, meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva e diariamente atendo aqui no meu consultório pacientes que desejam emagrecer, tratar obesidade ou melhorar performance esportiva, tá? Então, é isso, pessoal. Mas sem mais delongas, está aqui o meu roteiro. Primeira medicação, metformina. Metformina é conhecidíssima das pessoas, principalmente quem tem diabetes ou resistência à insulina. A metformina, pessoal, ela vai ajudar nessa resistência à insulina e quando em associação com as canetas,
ela pode melhorar ainda mais essa questão. A resistência à insulina pode atrasar diversos processos orgânicos, inclusive o acesso, digamos assim, do açúcar à nossa musculatura e tudo mais. Então, nosso corpo ele começa a ficar travado. E quando a gente usa a metformina, a gente percebe que a resistência à insulina, essa parte metabólica, tende a melhorar. É uma medicação super simples, mas que tem um efeito bem legal, tá? Segunda medicação, topiramato. O topiramato, pessoal, ele serve para tratar aqueles pacientes que têm aquele padrão beliscador que a gente chama. Então, o paciente que vive beliscando toda hora, que come até quantidades ok, não fica exagerando muito na refeição, mas que qualquer lugar, qualquer levantada da mesa, vai passar a pegar uma bolacha, vai pegar um biscoitinho, vai pegar um chocolatinho. Então, quem tem esse padrão beliscador, padrão mais ansioso, se assim podemos dizer, pode se beneficiar de uma associação, por exemplo, com o topiramato, tá? Então, topiramato é uma opção para esse tipo de perfil de paciente, junto com as canetas, por exemplo, ou então numa fase de desmame, você observa que esse é o padrão comportamental, você pode também pensar em fazer uma dose menor das doses da caneta e associar alguma dessas medicações, por exemplo. Número 3, principalmente para quem tem constipação, pessoal, o Orlistat. O Orlistat é uma medicação que vai diminuir algumas enzimas que ajudam na absorção de gordura pelo nosso intestino. Se vai diminuir essas enzimas, vai atrapalhar ali a função delas, a gente vai absorver menor quantidade de gordura nas refeições. Automaticamente, você economiza algumas calorias, porque a gordura ela não vai ser absorvida. Então, isso ajuda, principalmente quem está tratando obesidade quer emagrecer, né? Quem tem sobrepeso, obesidade, quer emagrecer, mas também aquele paciente mais constipado. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais, efeitos adversos, é justamente o fato de a gordura ela passa a se acumular mais no intestino. Então, você fez uma refeição, tinha ali uma quantidade razoável de gordura nessa refeição. Você comeu fora, seja lá o que aconteceu, ou você acabou preparando de uma maneira inadequada, essa gordura não vai ser absorvida. Só que quando essa gordura se acumula lá no seu intestino, ela dá uma irritada no intestino, pessoal. E esse intestino mais irritado, ele faz o quê? Eu quero jogar para fora isso aqui. E aí, muitas vezes, as pessoas têm sintomas gastrointestinais, até diarreia. E quando vai no banheiro, literalmente vê, às vezes, óleo saindo lá por baixo, tá? Danilo, mas como que isso me beneficia? Quem fica constipado, às vezes esse pequeno estímulo, mesmo que a pessoa esteja comendo menos ou procurando se policiar em relação à qualidade dos alimentos, o pouquinho que tem de gordura ali já pode fazer um pequeno estímulo natural, digamos assim, natural, né, com a medicação, mas fazer esse estímulo e ajudar esse tipo de paciente que às vezes está muito constipado, acaba sofrendo com esse tipo de coisa. A gente junta o útil ao agradável para tentar estimular, mas precisa de uma boa indicação também, o paciente não passa mal, tem muito efeito gastrointestinal, tá? Número 4, é um dos que eu mais gosto, inclusive, de estar prescrevendo, que é a bupropiona com naltrexone. É uma medicação, inclusive, aprovada para tratamento da obesidade, tá? As outras, metformina, geralmente a gente usa para diabético, topiramato para outras questões neurológicas, inclusive. O Orlistat também usamos aqui para o paciente da obesidade ou que precisam diminuir ali tratamento até de dislipidemia, colesterol. E agora a bupropiona com naltrexone, que o nome original, o nome de farmácia, sem ser o genérico, é o Contrave. Tá? É aprovado para uso em obesidade e é principalmente para aqueles pacientes que têm aquele apetite hedônico que a gente falou, o comer por prazer. Ele atua muito nessa frente, diminuindo um pouco a ansiedade desse paciente frente à parte da alimentação, como também atuando na parte do comer hedônico, que é essa associação BUP e naltrexone. Então, vai muito bem para esses pacientes que vêm com esse tipo de comportamento já de base, você está utilizando a caneta e, de repente, você precisa de uma associação para otimizar, para você não ficar sempre só dependendo de dose para aumentar o efeito desse paciente. Então, é uma possibilidade para você atuar de maneira direcionada nesse tipo de comportamento, tá? E aí temos também o Venvance. O Venvance, pessoal, pode ser utilizado porque ele tem indicação para compulsão alimentar. Isso é muito importante de vocês terem essa noção. Não é aprovado para tratar obesidade. Isso aqui é para um sintoma específico de compulsão alimentar. Muitas vezes o paciente ele tem compulsão alimentar, que não é esse negócio de eu quero comer um chocolatinho, eu quero comer um salgado e não consigo parar. Compulsão alimentar é outro contexto, pessoal, que é
deve ser aprofundado esse tema, mas o Venvance ele pode ser sim usado quando bem indicado para tratar compulsão. Então, se é um paciente que você sabe que tem compulsão alimentar, isso trava ou piora o tratamento dele em relação à obesidade, a gente pode sim associar medicações para ajudar esse paciente nesse tipo de tratamento. Então, falamos das 5 medicações que são possíveis de ser associadas às canetas emagrecedoras, né, a Ozempic, Mounjaro, mas sempre com indicação médica e com muito critério para que vocês não façam simplesmente ali a utilização de maneira indevida, tá, pessoal? E aproveitando também, deixei aqui atrás para vocês o material que vocês aqui do canal me ajudaram a construir, que é o Mounjaro 360. Nele eu apresento para vocês todo o passo a passo, de maneira estruturada, do que é esperado de um paciente que está utilizando esse tipo de medicação, tá? Que está utilizando o Mounjaro ou a tirzepatida ou até o Ozempic semaglutida. O que você deveria fazer em relação à alimentação, em relação aos treinos, como você deve se comportar, o que você deve esperar do tratamento, durante o tratamento, como que você vai se programar para fazer o pós, se você é aquele paciente que realmente vai conseguir tirar a medicação, alinhar a expectativa, porque tem gente que não vai tirar tão cedo as canetas, e aí a pessoa já tem essa dimensão, já se programa para isso. Então eu criei esse material baseado nessas dúvidas, e de brinde também tem associado ali algumas refeições proteicas, com algumas ideias básicas, porque isso é uma queixa, né? A gente precisa aumentar o consumo de proteínas quando está utilizando essa medicação, e aí ter ideias práticas, às vezes com um volume menor, para que você consiga se alimentar de maneira adequada. Deixei algumas ideias para vocês conseguirem fazer isso, pessoal. Mas é isso, o vídeo está feito, espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês sabiam de alguma dessas medicações? Vocês já usaram algumas dessas medicações em associação? O que vocês acharam? Fez sentido, não fez? Comenta aqui embaixo a experiência de vocês. Não esquece de dar o like, porque isso faz com que o vídeo se impulsione e chegue para mais pessoas. A ideia do canal é trazer conhecimento para a maior parte de pessoas, para a maior quantidade de pessoas possíveis que estão tentando realizar um tratamento aí de emagrecimento, tratar a obesidade de maneira adequada e melhorar a qualidade de vida de vocês com informação de qualidade. Certo, pessoal? E é isso. Até o próximo vídeo.